Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jamília, seu Rotina e Livros, e vou fazer um teste hoje, gravar o áudio com o meu celular. Então, assim, não sei se vai dar certo, vamos ver, mas aí eu vou ter esta coisinha aqui sendo segurada durante o vídeo, tá? Espero que não seja problema. Se eu achar que o áudio fica melhor assim, eu vou continuar fazendo isso nos vídeos, se não, aí vai ser só um teste mesmo e vamos lá, vamos ver como é que fica, né? Mas enfim, hoje eu vou fazer um update de leitura com vocês. Vou falar todos os livros que eu li em janeiro e também dar uma breve opinião sobre eles, né? E depois eu falo a minha meta de leitura, a minha TBR, para o mês de fevereiro. Espero que vocês gostem. Esse tipo de vídeo é bom para manter tudo alinhado aqui e vocês conseguirem acompanhar as minhas leituras do ano. A primeira leitura do ano foi Identidade, da Nella Larsen. Esse livro, na verdade, eu comecei ele em dezembro, então eu realmente só finalizei ele em janeiro, mas acaba que eu conto a leitura no mês que eu acabo ela, né? Então eu terminei ele no dia 1º de janeiro mesmo. Ele trata muito sobre a identidade da racialidade dessas pessoas, principalmente americanas, que são essas mulheres negras, que algumas conseguem se passar por mulheres brancas, principalmente nessa época do livro, né, que é lá pela década de 30, década de 20. Nessa época, algumas mulheres negras acabavam se passando por mulheres brancas justamente pelo grande preconceito que aquela sociedade tinha. Então, algumas pessoas acabavam usando isso como uma forma, né, de sofrer menos preconceito, ser aceita nos locais, nos locais que eram mais frequentados por brancos, etc. Mas é uma discussão assim muito delicada, porque até onde isso é certo, até onde esse apagamento da racialidade da pessoa é certo, é errado. E a autora, eu acho que ela aborda isso muito bem, ela apresenta os dois lados ali. Porém, ela traz também outras questões ali das personagens que tornam as personagens assim bem difíceis de, principalmente uma delas, né, de se gostar. Enfim, basicamente são essas duas mulheres que cresceram juntas, mulheres negras, e elas acabaram se separando. Com o tempo, uma delas se passa por mulher branca, enquanto a outra ali, ela é até mesmo engajada em movimento racial, etc. E alguma coisa faz com que elas se reencontrem e tem todo esse baque ali, todo esse choque de realidade das duas se encontrando, né? E o livro aborda muito o fato de que essa mulher negra, que se passa por uma mulher branca, ela sente muita falta dessa conexão que ela tem. Ela fala muito que é muito diferente tu conseguir ser quem você é de verdade e as pessoas saberem disso, tu criar a tua vida em cima disso com pessoas que são teus iguais e tu viver a tua verdade e fingir. E ela sente muita falta ali de estar em contato com a cultura dela, com as pessoas com quem ela cresceu, mas ao mesmo tempo ela não tá tão disposta assim a abrir mão dos privilégios que ela acaba tendo por se passar por uma mulher branca. Esse livro ele tem personagens maravilhosas, ele tem uma escrita boa, só que eu acho que o plot dele me pega um pouco porque eu sinto que ele se perde. Em algum momento ali, ele não sabe muito bem o que é que ele quer passar no sentido de acontecimentos, de enredo, sabe? Eu acho que ele podia, assim, ter se focado muito mais na parte psicológica das personagens, não precisava ali botar certos acontecimentos que tem no livro, principalmente no final, que eu acho que foi meio acelerado demais, muito jogado e que faltou ali desenvolver melhor, porque querendo ou não é um livro muito curtinho. No fim das contas, eu dei 3,5 estrelas. Em seguida, eu li o meu primeiro livro do Brandon Sanderson do ano, que é O Manual do Mago Frugal. É um dos projetos secretos, né? Tem o Tress, esse aqui, e mais um que ainda não foi lançado no Brasil. E eu gostei bastante desse livro, tá? Ele não foi um livro 100% pra mim igual o Tress foi. O Tress, ele se tornou um grande favorito. Mas eu li esse livro no LC e eu acho que eu fui uma das pessoas que mais gostou, na verdade. Muita gente não gostou desse livro nem um pouco, mas eu me diverti muito com essa leitura. Eu acho que eu tava com a energia de início de ano relaxada, bem compatível com a energia desse livro aqui, que é uma energia bem descontraída, que é mesmo para ser um livro de conto de fadas, sabe? Um livro sem grandes desenvolvimentos, mas que tem um pano de fundo extremamente criativo que o Brandon cria aqui. E, enfim, eu gostei muito dessa leitura, tá? Ele basicamente vai contar a história
de um universo ali onde a viagem interdimensional é possível, então as pessoas podem viajar para outras dimensões, elas compram dimensões para elas mesmas, para elas fazerem o que elas quiserem lá dentro. E o nosso personagem, então, ele acorda numa dimensão dessas, onde ele tá na Inglaterra medieval, só que ele não lembra de nada, assim, por que ele tá lá, se ele comprou, se aconteceu um acidente, ele perdeu a memória dele. Então a gente vai acompanhar esse personagem tentando lembrar quem ele é, ao mesmo tempo que, assim, ele não tem muito tempo de paz, muita coisa acontece, porque a Inglaterra medieval não era para amadores. E eu acho que o que me fez dar nota alta para esse livro, eu dei 4,5 estrelas. Foi a edição. Eu realmente fiquei apaixonada pela edição. Eu acho que o que deixou a história assim tão imersiva para mim, de eu me divertir tanto e gostar tanto e ficar com vontade de passar as próximas páginas, foi a edição, porque é uma edição extremamente rica. Eu fiz um post no meu Instagram mostrando os detalhes da edição desse livro para eu não ter que me alongar aqui. Então vão lá olhar. Mas é isso. Se fosse essa mesma história num livro básico, tipo assim, páginas em branco só com palavras, eu teria dado 3 estrelas pra história, eu confesso, mas a edição realmente ela enriqueceu muito essa história. Em seguida, eu li O Jardim Secreto, que é um clássico, que na verdade foi uma leitura conjunta, que no fim das contas só eu li o livro. E eu fiquei bem irritada com isso, porque é um livro assim que eu não tinha vontade de ler, que eu não leria, mas aí pela LC, pela amizade, eu fui lá e li, e só eu li. Então, enfim, não caio mais nesse papo. Mas enfim, ainda assim foi uma leitura que valeu a pena, apesar de que eu não releria e também não faço questão de ler outras coisas do autor ou autora, eu não tenho certeza. O nome é Frances H. Burnett. Eu acho que é uma autora, tá? Pra começar, esse livro é de 1911, então é quase a mesma época ali do Identidade, só que aqui é o inverso, né? Porque é escrito por uma mulher branca inglesa, então o livro tem muito racismo, gente. Muito racismo. E eu fiquei, assim, chocada em como um livro infantil tinha tanta carga de racismo. Sabe, não precisava. Não precisava. Você vai fazer uma história infantil e ainda assim tem que destilar ódio. Fora isso, eu tentei relevar um pouco pela época em que foi escrito, mas ainda assim me incomodou bastante. Esse livro ele vai contar a história de crianças ali que estavam... Tudo na vida delas estava ruim, em sentido de saúde mental, saúde física, tristeza, não tinham amigos. E o livro ele vai defender muito essa coisa de tu ir pro ar livre, tu fazer coisas com a tua própria, com as tuas próprias mãos. No caso aqui, as crianças, elas descobrem esse jardim secreto e começam a plantar, capinar, limpar, varrer. Enfim, elas começam a cuidar desse jardim e muitas coisas começam a mudar dentro delas e na saúde delas e na felicidade delas. Então eu gosto muito dessa mensagem do livro de que se você ficar só dentro da sua mente, você não melhora, porque isso é realmente uma coisa muito real, sabe? Você precisa sim se dedicar, arranjar alguma coisa pra você gostar e amar e botar uma disciplina ali, se esforçar naquilo, e isso faz com que sua vida melhore, outros âmbitos da sua vida melhorem, sabe? Também essa questão do exercício físico, de estar ao ar livre, tudo isso faz muita diferença, sim. Eu confesso que lendo esse livro me deu muita vontade, assim, de morar numa casa com um jardim, com um quintal, pra eu poder pegar sol, pra eu poder, sabe, plantar alguma coisa. É coisa que é muito difícil hoje em dia, porque a gente vive muito no interno, né, em ambientes internos. Inclusive, uma questão até que casa um pouco com o que eu estudei no meu mestrado, né? A questão do conforto ambiental do ser humano e como cada vez mais o ser humano está enclausurado. Isso prejudica muito a nossa mente, a nossa saúde mental. Enfim, eu gosto muito da mensagem desse livro. Eu gosto até, assim, do enredo dele. Porém, os personagens, gente, são tão insuportáveis. Tipo assim, o início eu entendo, os personagens, eles tinham que ser personagens que estavam amargurados e com coisas ruins. São crianças amarguradas, então, no início, são crianças extremamente chatas e incômodas, assim. Mas, apesar delas terem um desenvolvimento, uma melhora muito grande no livro, eu ainda acho chatas até o final, tá? Confesso que eu não me apeguei muito aos personagens. Tem uma criança ali só que eu amei de paixão, mas as outras duas crianças, assim, foram chatas do início ao fim. É claro que eram muito piores no início. E
O plot também eu acho que poderia ser muito mais rápido. É um livro curto, mas também não acontecem grandes coisas. Eu acho que podia ter sido um pouco mais acelerado, sabe? Mas ainda assim, eu gostei bastante do estilo de escrita. Se eu tirar todos os o racismo do livro, a xenofobia do livro, a escrita, mesmo sendo um livro clássico, né, é muito fluida, muito rápida. Talvez seja isso porque era um livro infantil, né? Mas é um livro que eu leria se eu tivesse um sobrinho, um filho, antes de dormir, sabe? Mas eu faria uma edição minha, assim, eu cortaria um monte de coisa e tiraria, sabe, todas as partes ruins e deixaria só as partes boas, as partes das lições do livro, e aí eu acho que ficaria perfeito. Mas é isso, eu dei 3 estrelas para O Jardim Secreto. E em seguida, eu li O Destino da Sereia. É o terceiro livro da trilogia da Sereia, da Clara Alves. É uma trilogia de contos nacionais, são curtinhos. Eles vão falar de romance, vão falar de fantasia. A gente vai ter ali uma sereia sáfica. Mas, gente, eu confesso que demorou muito pra lançar esse terceiro livro. Eu lembro que eu li o primeiro e o segundo um atrás do outro, porque são contos de 50 páginas, sabe? E a experiência foi muito boa. Só que eu fui ler esse terceiro, eu não lembrava de muita coisa, e isso me dificultou tanto de entrar nessa história, porque eu sinto que eu deveria ter lido os 3 juntos. Só que quando eu li os 2 primeiros, não tinha lançado o terceiro. E eu não entendo porque demorou tanto pra lançar, sendo que, assim, não acontece quase nada de diferente nesse livro. A impressão que eu tenho é que a autora escreveu tudo de uma vez e ela só ficou tipo, eu vou botar datas de lançamentos diferentes, sabe? Então eu tive uma experiência bem travada com esse livro. Fora tudo isso, eu sinto que ele não funciona como um livro sozinho. Ele só funciona se tiver os outros dois, sabe? Os outros dois, eles sozinhos, eles funcionam. Eles têm um início, meio e fim. Mas esse aqui eu sinto que é só, tipo assim, umas correrias de um lado pro outro, nada realmente novo acontece. E acaba do jeito que a gente já imaginava que ia acabar, do jeito mais previsível possível. Então eu tive uma experiência bem ruim. Provavelmente foi essa questão de eu ter ficado muito tempo, né? Talvez se eu tivesse lido os 3 juntos, eu teria dado uma nota maior. Mas eu dei 2,5 estrelas pra isso. Em seguida, eu li A Ascensão da Rainha, da Rebecca Ross. Eu tenho 2 amigas que leram esse livro, que viviam me recomendando, né? É um livro que tá no Kindle Unlimited, inclusive o Jardim Secreto e o da Sereia também estão no Kindle Unlimited. E ele é da autora de Divinos Rivais, que foi um grande, sabe, uma grande revelação do ano passado. E aqui nesse livro a gente consegue sentir que ela ainda tá bem mais imatura na escrita dela, porque é um livro mais antigo. No Brasil ele foi lançado em 2021, mas eu não sei quando ele foi lançado originalmente, né? Mas ainda assim ele tem aquele gostinho bom, sabe, de fantasia que tem nos livros dela. A gente já consegue ver uma luz ali do que ela vai ser no futuro, essa autora, da escrita dela, do quão boa é a escrita dela, sabe? E nesse a gente vai acompanhar uma garota que ela acaba se envolvendo num monte de coisa, porque ela basicamente é órfã de mãe, né? E o pai dela, ela não sabe quem é. O pai dela é de um outro país, um outro reino ali, onde nesse outro reino existiam só rainhas mulheres que tinham magia no poder e tal. Mas aí aconteceu lá uma coisa que os homens conseguiram tirar essas mulheres do poder, e aí tá tudo uma grande merda nesse país agora. E aí. Só que ela acaba se envolvendo com isso porque ela tem essa hereditariedade, né? Então vão acontecer algumas coisas na vida dela que vai tirar ela daquela vida que ela tinha, do mesmo que ela fez a vida toda, e vai jogar ela dentro dessa questão toda política desse outro país, que ela vai ali tentar ajudar a colocar novamente uma rainha no trono. E a magia, assim, é muito sutil, mas eu gosto bastante dos toques de magia que a autora coloca, como ela já fez em Divinos Rivais, né? Tem uma escrita muito boa, muito fluida. Eu lembro que eu lia capítulos e capítulos e capítulos e eu nem sentia, sabe? Então foi um livro que ligou de novo a minha vontade de ler fantasia e de passar o dia assim lendo, sabe? Um capítulo atrás do outro. Então foi muito gostoso mesmo. Tem romance, mas é bem pouquinho, assim, é mais pra dar aquele gostinho de romance. E eu gosto bastante da parte política desse livro, eu gosto bastante do universo que ela criou. Então eu quero muito ler o segundo, é uma duologia. Ainda bem essa autora só faz duologia, ela é maravilhosa, sabe?
Então, para Ascensão da Rainha, eu dei 4 estrelas. Em seguida, eu li Orgulho e Preconceito, que estava na minha meta do ano. Eu tô tentando ler um livro da meta por mês, são 12 livros da meta. Vou deixar aqui para vocês o vídeo, né, que tem os livros que eu quero ler em 2025. O primeiro deles, então, foi Orgulho e Preconceito, que é um grande clássico da Jane Austen, que é a primeira vez que eu leio. Nunca tinha lido nada dela, nunca tinha lido esse aqui, nem tinha visto o filme. Então, foi uma experiência muito divertida, muito boa. Foi um livro que eu li com calma, mas ao mesmo tempo eu fiquei surpresa com quão rápido dá pra ler, apesar de ser um clássico. Eu me apaixonei pelos personagens, eu me apaixonei pela Elizabeth Bennet, eu me apaixonei pelo Sr. Darcy. Eu gosto muito aqui como a autora faz quase um estudo psicológico dos personagens e da sociedade da época. E eu sinto como essa autora é inteligente lendo esse livro, sabe? Então, foi uma... Assim, eu não vou falar tanto, porque eu fiz o vlog de leitura desse livro, eu falo bem mais lá, eu vou deixar aqui pra vocês também. Mas foi uma experiência muito positiva. Eu dei 4 estrelas e meia pra ele e eu vi o filme. E o filme, assim, foi uma experiência melhor ainda. O filme é maravilhoso, ele complementa o livro com toda certeza e consegue ser até melhor. Então, o filme pra mim se tornou um favorito. Mas eu acho impressionante. O filme tem toda, assim, a energia, a alma do livro. Mas ele traz aquela questão visual, ele é um pouco mais resumido, tem a trilha sonora que é maravilhosa, então eu acho que é um combo ótimo pra ser feito. Tá caindo uma tempestade aqui, gente. Eu espero que isso aqui ajude ao áudio ficar melhor. E o último livro que eu li em janeiro foi Amor, teoricamente, da Ellie Hazelwood. Eu acho que é o último livro desses livros científicos dela, que passam na academia, que eu li. Não sei se são só 3, mas eu já li A Hipótese do Amor, eu já li A Razão do Amor, e faltava esse aqui, Amor, teoricamente, que também foi uma experiência novamente maravilhosa. Experiência de leitura com a Ellie Hazelwood é sempre muito boa, porque eu devoro os livros e passa tudo muito rápido. No momento que eu leio o primeiro e o segundo capítulo, eu já tô imersa. A escrita dela eu acho tão gostosa de ler, sabe? Uma coisa assim que eu não uso nenhum neurônio e eu me divirto. E também tem algumas questões aqui, apesar de ser bem sutil, ela traz discussões, principalmente na academia. Aqui fala muito das áreas exatas de... A nossa protagonista, ela é física teórica. Então tem muita coisa que eu me identifico, porque querendo ou não, eu faço parte, né, da academia, apesar de que o ambiente científico brasileiro é muito diferente do americano, né? Primeiro que, assim, tem muito menos glamour e muito menos dinheiro. Mas é sempre muito divertido, sabe? Porque apesar de serem questões diferentes e ao mesmo tempo são parecidas, sabe? A gente consegue fazer alguns paralelos. E, nossa, o protagonista aqui, o mocinho, ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que ele é um dos meus favoritos dos 3 da trilogia, né? Aqui a gente vai ter uma física teórica e um físico experimental. E existe uma rixa entre essas duas áreas que eu não sabia que existia. E apesar disso, ela também acredita que ele é o responsável pelo grande problema da área dela de física, da física teórica ali, por algo que ele fez no passado, faz com que as pessoas desacreditem a física teórica e fazem com que não tenha investimento e não tenha emprego, e é por isso que ela tá numa situação tão ruim. E ela precisa de insulina, ela tem diabetes, então a gente vê como ela pena porque não existe SUS nos Estados Unidos, então ela precisa dar o jeito dela de arranjar dinheiro, ela dá aula assim em milhares de universidades ao mesmo tempo. Só falta vender pack do pezinho dela pra poder pagar pela insulina dela, que ela precisa tomar, senão ela morre, sabe? Isso é bem surreal. E então ela é uma grande lascada financeiramente aqui no livro. E uma coisa que ela faz pra conseguir dinheiro é participar de um aplicativo de namoro falso. Então, é um aplicativo que junta pessoas que querem levar uma pessoa, sei lá, num encontro de família. Assim, não tem nada a ver com um envolvimento romântico real. Eles precisam fingir que tem uma namorada por algum motivo e aí contrata essas garotas. E ela faz isso. E ela acaba sendo contratada pelo irmão aqui do protagonista. E, enfim, coisas acontecem. Nossa, é muito, muito divertido. Eu confesso que eu já dei uma leve enjoada dessa ambientação, mas eu acho que foi no momento certo. Porque agora existem outros livros da Ellie Hazelwood com outras ambientações, então ainda bem que ela mudou assim, já tá publicando sobre outras coisas. Eu não sei se eu tancaria um quarto livro nessa parte mais acadêmica, sabe? Nesse ambiente acadêmico.
Mas eu acho que eu tancaria assim, se ela lançasse eu leria. Mas eu confesso que nesse aqui eu já tava dando uma leve enjoada, porque algumas coisas são bem previsíveis por eu já ter lido os outros dois, né? Mas ainda assim foi uma experiência maravilhosa e eu dei 4 estrelas. Agora, rapidamente, para finalizar, a minha meta de leitura para fevereiro. Lembrando que metas de leitura são só metas, eu posso chegar no mês que vem e não ter lido nenhum desses. Mas o primeiro livro é A Última Casa, da Rua Needles. Esse livro eu só botei na minha meta mesmo porque eu comecei ele em janeiro. E eu quero terminar ele em fevereiro. Eu peguei esse livro porque eu consegui assinar o Kindle Unlimited em janeiro, então eu tô lendo várias coisas do Kindle Unlimited, inclusive os que eu já falei aqui pra vocês, né? E esse livro eu sempre tive curiosidade porque eu vejo o Vitor Almeida e algumas outras pessoas também que eu acompanho falarem muito bem, mas também as pessoas falam que esse livro, ele é muito confuso no começo, o começo às vezes a gente não gosta tanto, mas aí no final chega e vale a pena. Comecei a ler, tá, gente? Eu confesso que eu já tô em mais da metade do livro e ainda não tá valendo a pena pra mim. Ah, sinceramente, assim, não tô gostando da leitura. Porém, como é um livro de suspense, mistério, thriller, que tem um monte de coisa que eu quero saber o que tá acontecendo, eu vou me obrigar a terminar de ler ele porque eu quero saber o final. E também só falta, assim, umas 2 horas de e-book pra eu terminar de ler. É bem curto, de certa forma, né? Mas eu confesso que até agora não tá sendo uma experiência positiva. Em seguida, temos Toda a Minha Ira, da Sabaa Tahir. E esse livro é meio que um young adult, né? Um jovem adulto ali, só que com temas dramáticos. Eu não sei muito sobre essa história, mas é uma LC que eu tô fazendo, a gente tá fazendo nesse início de ano, né? Eu tinha janeiro e fevereiro para ler o livro, mas agora que eu comprei ele, então tô esperando ele chegar para poder ler até o fim de fevereiro, eu quero ler ele. Mas assim, as pessoas que já leram do grupo falaram só maravilhas do livro, então eu realmente acho que vem aí no mínimo 4 estrelas. E eu tô precisando, gente, de um novo favorito. Eu não tive nenhum favorito em janeiro. Eu preciso do primeiro favorito do ano. Às vezes eu sinto que depois do primeiro favorito do ano as coisas andam melhor, sabe? Mas é isso, talvez seja esse, quem sabe, né? O próximo é A Escada Furtiva, da Maureen Johnson. Simplesmente porque esse está na minha meta do ano. É uma das séries que eu quero dar continuidade, que é Cordialmente Cruel. Então eu vou pegar ele porque eu tenho que aproveitar que o meu Kindle Unlimited está ativo, ele fica só até março. Então, dos 12 livros que eu botei para meta de 2025, eu selecionei esse para ser o de fevereiro. E eu acho que, assim, vai ser uma leitura bem rápida, tá? Mas eu vou precisar achar um resumo do Cordialmente Cruel, porque eu não lembro mais nada que aconteceu nele. E aí, de livros físicos também que eu separei, eu resolvi focar em fevereiro em continuações de séries, porque eu quero fazer um vlog só lendo continuações de séries. Então, o da Maureen Johnson é um deles. O próximo é O Chamado do Abismo, da Bianca Young, ou Young, a Bibi lendo. E esse aqui é a continuação de O Veneno na Montanha, que também... O Veneno na Montanha foi um favorito quando eu li. Então, esse aqui tem muito potencial. E é um livro, assim, que eu comprei, já achava que eu ia ler na hora que eu comprei, mas aí a vida aconteceu, eu acabei não lendo. Então, eu quero ler logo ele de uma vez, porque, inclusive, comprei ele na Bienal do Livro. Ele está autografado. Aqui, ó. Está autografado, lindo, maravilhoso. Então, eu quero ler de uma vez ele, antes que eu esqueça também as coisas que aconteceram no primeiro. E mais uma continuação de série. E esse aqui, gente, não sei se eu vou conseguir ler todo em fevereiro, mas eu quero pelo menos começar. Que é este pequeno tijolinho aqui, que é Chama de Ferro, que absolutamente todo mundo já leu. Absolutamente todo mundo já leu a continuação que já saiu. E eu ainda não li. Eu me digo fã, né, de Quarta Asa, mas eu ainda não li o segundo. Quarta Asa foi o favorito, o favorito, não é um dos favoritos, o favorito de 2024. Então, eu preciso ler logo esse aqui. Eu me dei ele de Natal. Eu não paguei barato. Porque eu queria muito ler logo e eu ainda não li até agora. Eu tô enrolando. Então, quero pelo menos começar em fevereiro e aí em março eu acabo. Mas se for muito, muito, muito bom, provavelmente eu acabo em fevereiro ainda. Gente, suei. Então, esse foi meu update de leituras. Eu consegui ali dar uma breve resenha de tudo que eu li em janeiro. Falei o que eu quero ler em fevereiro, então continue acompanhando aqui o canal, que devem sair alguns vlogs, algumas coisas aí que eu vou acabar mostrando novamente esses livros, ler esses livros aqui que eu mostrei pra vocês, etc, etc. Em relação aos lidos de janeiro, eu tô sempre postando resenha dos livros lá no meu Instagram, tá? Então, se vocês quiserem opiniões específicas de algum livro, provavelmente vai estar lá.
E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!